Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir, tranquilamente? Responde que se sim ou se não, pode responder no chat, só para a gente poder ter noção e eu entender que vocês estão conseguindo me ouvir. Tudo bem, gente? Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir aqui pela transmissão? Responde aqui se sim ou se não, para eu conseguir entender se todos conseguem me ouvir. Cristiane, tudo bem? Boa tarde para você também. Vamos já estar iniciando já, para a gente não atrasar muito. Vocês conseguem ouvir eu falando aqui, né? Patrícia está entrando aqui na chamada agora também. Eu estou te escutando bem, Alexandre. Beleza, certinho, Alexandre, ótimo então. Estava só esperando a gente confirmar aqui se vocês conseguiram me ouvir para a gente poder iniciar. Deixa eu aceitar o pessoal que está chegando agora. Certo, vamos lá. É, Deixa eu ativar aqui a apresentação dos slides. Pronto. Gente, então, boa tarde para vocês. Meu nome é Lucas. Hoje a gente vai estar fazendo, né, uma capacitação de 4 encontros que a gente vai estar falando sobre estratégias de implementação da lei do cinema em sala de aula. Vão ser 4 encontros que a gente vai estar aqui junto, dia 4 e 5, 11 e 12. Tem pessoal entrando aqui, deixa eu só aceitar. Prontinho. Vão ser 4 encontros, sempre às 18 horas, segunda e terça dessa semana e segunda e terça da semana que vem. Gente, vão ser encontros bem curtinhos, viu? A gente não vai passar ali de 40 a 50 minutos, não. Até porque a ideia é que o encontro seja mais curto para não ficar aquele conteúdo maçante. A gente consiga ter uma capacitação mais participativa. Então, a gente não quer passar das 7 horas da noite. Então, gente, sempre a gente vai estar começando ali por volta das 6h10 para a gente conseguir ter ali uns 50 minutos ali de conversa. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Lucas Jesus. Eu estou falando aqui de Minas Gerais, da cidade de Passos, né? Sou jornalista formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Sou membro associado do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual. Especialista em mídias e educação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia daqui do sul de Minas Gerais. E atualmente atuo como pesquisador em artes visuais na Universidade Federal de Pelotas. Esse curso aqui que está sendo oferecido, né? Essa capacitação, ela é oferecida pelo Laboratório de Criar, que é uma produtora cultural, audiovisual. Então, se alguém estiver assistindo, for postar algum story que está assistindo, segue a gente lá, marca o Laboratório de Criar também, para que a gente consiga divulgar essa capacitação que está tendo e todo mundo, outras cidades, né, saberem dessa atividade que a gente está realizando. Então, antes de tudo, eu queria informar que esse projeto aqui, essa capacitação, é um projeto realizado pela Lei Paulo Gustavo. É um projeto realizado com recurso da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Cultura de Redentor. O que é a Lei Paulo Gustavo? Ali no período pandêmico, né, a gente teve um baque muito grande para o setor cultural, principalmente o setor audiovisual, visto que os cinemas estavam fechados, tinha uma limitação de orçamento. Então, a Lei Paulo Gustavo, na verdade, a Lei Complementar número 195 de julho de 2022, é uma lei emergencial para o setor cultural, né? Onde ela vai. A ideia da Lei Paulo Gustavo é que ela torne uma medida de reparação dos efeitos econômicos e sociais da pandemia Covid. Então, a Lei Paulo Gustavo é um dos maiores repasses, se não o maior repasse
cultural para os municípios e Distrito Federal. Foram 3 bilhões de reais, mais de 3 bilhões de reais destinados para os estados e municípios para realizar essas ações emergenciais para combater os efeitos da pandemia dentro do setor cultural. Por que audiovisual, né? A Lei Paulo Gustavo, ela foi verificado que dentro do setor cultural, o setor do audiovisual e do cinema sofreu um impacto muito grande. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela tem ali uma destinação até um pouco maior, né, de atividades para o audiovisual. Então, a lei, ela separa ali por três incisos de fomento. O primeiro, que é a produção de curta-metragem, o segundo, que é o apoio para cinema itinerante e cineclubes, e o terceiro inciso, que é de formação em audiovisual, que é esse inciso que a gente foi contemplado no edital e está trazendo o projeto hoje aqui para vocês, tá? Isso é só uma contextualização para vocês conseguirem entender o porquê que a gente está aqui falando hoje de cinema. Então, esse projeto, né, esse curso, ele surgiu a partir de uma pesquisa elaborada no programa de pós-graduação em Mídias e Educação do Instituto Federal de Minas Gerais, onde a gente fez aqui um diagnóstico numa cidade aqui do sul de Minas, para entender como que o município inteiro, como que todas as escolas do município, eles trabalhavam o audiovisual dentro da sala de aula. Aí eu vou falar um pouquinho da Lei 3.006 de 2014, que é a lei do cinema em sala de aula. Então, eu queria saber de vocês. Eu não preciso abrir o áudio, gente, mas pode responder aqui no chat, né? Eu sei que às vezes tem gente que está com filho, com criança em casa, às vezes está um barulho muito grande, mas eu queria que vocês respondessem aqui no chat para eu ter uma noção de como que está o conhecimento de vocês sobre a lei. Então, alguém já conhecia a lei do cinema na escola? Responde aqui no chat, por favor. Roseli está entrando aqui também. Então, gente, alguém já conhecia a lei do cinema na escola? Sim, não? Posso ir seguindo aqui? Então, vamos lá. É, A lei do cinema na escola, ela surge ali esse ano, né, que está tendo uma discussão até um pouco maior sobre ela, porque esse ano ela completa 10 anos desde a sua aprovação. Então, o que é a lei do cinema na escola? O que ela fala? Né? A lei do cinema na escola, ela foi criada com a finalidade para incentivar, através da escola, né, a formação de um público mais interessado no cinema brasileiro. Foi visto que o cinema brasileiro ele carece de interesse público, então a lei do cinema na escola, apesar de todo o recurso pedagógico que o cinema tem, ela determina ali tem a finalidade de conseguir criar um público mais interessado e mais envolto no cinema brasileiro. Então, a lei ela determina que a exibição de filme de produção nacional em todas as escolas de educação básica por no mínimo 2 horas mensais. Então, é lei, né? É obrigatório que toda escola de educação básica, ensino regular, ela utilize o cinema dentro da sala de aula. Isso é uma obrigação que já faz 10 anos que está em vigor, né? A lei ela modifica ali a lei das diretrizes básicas da educação nacional e acrescenta esse parágrafo, que eu não vou ler ele inteiro, mas é esse aqui que está na tela, né? Que obriga a exibição de filme de produção nacional como componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sob exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Patrícia comentou aqui que não conhecia a lei. Alexandre comentou que conhecia a lei Paulo Gustavo, mas não conhecia a lei do cinema na escola. Eu vou falar um pouquinho também, eu vou trazer no decorrer dessa capacitação, eu vou trazer a pesquisa que a gente realizou aqui em Minas Gerais, para que vocês entendam também que não precisa ficar assustado, falar que não conhecia, porque a pesquisa que a gente fez aqui em Minas Gerais teve uma porcentagem muito grande de escolas, de gestores escolares, de professores, que não faziam nem noção de ideia de existência da lei do cinema na escola. Então, eu queria só passar esse vídeo aqui. Deixa eu só parar a apresentação, porque eu acho que eu preciso parar um para voltar no outro. Peraí.
Aqui. A TV Cultura, na época que a lei foi aprovada, né? A TV Cultura ela fez uma reportagem. Essa reportagem ela é de 10 anos atrás, quando a lei ela foi aprovada, entrou em vigor em todo o país. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Dá uma pausa aqui, gente. Vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Sim ou não? E aqui ele tá aparecendo para mim que tá saindo o som, mas eu não sei se vocês estão visualizando. Não? Deixa eu só retomar aqui então, que eu acho que deve ser esse o problema. Um dia ele volta. Agora sim. Drama, Pega aquela laje ali. Ali, ó. ação, Cláudio, o que você acha do depilar Comédia. das costas, hein? Essa garota vai acabar achando que o pai é gay. Essa noite eu vou mudar o mundo. ficção, E você queria roubar isso dele. história, Isso aqui é território indígena. Desde quando o índio tem terra? Eu tô avisando. os gêneros do cinema nacional dentro da sala de aula, como instrumentos de aprendizado. A utilização da sétima arte no ensino começou a ser discutida há muito tempo aqui no Brasil. Pesquisadores relatam datas por volta de 1910, mas nesses mais de 100 anos, devido aos altos e baixos do cinema nacional, foi difícil manter um crescimento dessa prática. Agora, uma lei sancionada no mês passado pela presidente Dilma Rousseff obriga que as produções passem a compor a proposta pedagógica de ensino básico. Os filmes devem ser exibidos pelo menos por 2 horas mensais. Essa questão de tentar introduzir o cinema na sala de aula já é desde a primeira década do século XX, né? Então tiveram pessoas que tentaram, que produziam documentários representando a história e tal, e tentaram passar para os alunos, até que lá pelos anos 30 foi fundado então o Instituto Nacional de Cinema Educativo, né, que tentou-se também com esse mesmo objetivo dessa lei agora, de tentar introduzir cada vez mais o cinema em sala de aula, mas eu acho que isso é uma questão muito cultural também. Eu acho que o professor, os alunos, eles precisam entender um pouco dessa atmosfera, porque é uma questão cultural. Nesta escola municipal, o cinema já faz parte da rotina dos mais de 1.500 alunos. Os professores sempre fazem projetos que englobam as produções cinematográficas. O filme pelo filme, na verdade, não tem muito sentido, né? O que se faz em relação a isso? Elabora-se projetos, né? Através do filme pode-se tirar conteúdos bastante significativos que podem ser discutidos com os alunos, e com certeza o aluno, muitas vezes visualizando, através da observação, ele pode, com isso, aperfeiçoar ainda mais o aprendizado dele. É necessário que o professor ele tenha um preparo, um conhecimento do que se trata aquilo, que o aluno assista, mas também que seja feita uma avaliação, né? Porque não adianta apenas exibir o filme e aquilo vira uma sessão pipoca. Eu acho assim, tem que ter uma metodologia, uma avaliação em relação ao que foi passado, para que o aluno também ele preste atenção no filme e ele consiga pensar assistindo o filme. Então isso é muito importante também. Aqui em Blumenau são 50 escolas de ensino fundamental. Todas, segundo a secretária de Educação, possuem estrutura para fazer uso do cinema em sala de aula. A discussão agora é em torno de aumentar o acervo. As nossas escolas, de um modo geral, elas já trabalham filmes. Mas quando a lei coloca
que tenhamos que dar ênfase aos filmes nacionais, ela está fazendo com que nós possamos valorizar a nossa cultura. E isso é muito importante, porque ao passar um filme, este filme sendo programado e sendo elaborado de acordo com a proposta pedagógica da escola, ele se torna mais um recurso didático e ele tem condições de desenvolver no aluno novas competências, e principalmente competências culturais, que fazem com que este aluno ele possa desenvolver, inclusive, a sua visão de mundo. Como já dizia Paulo Freire, né, não existe limites para a gente aprender. Então, o cinema, esse movimento todo com a arte, o teatro, tudo isso envolve muitos alunos. Eles acabam gostando, eles acabam tendo motivação e gostando mais da escola. Então, a escola é esse espaço, né? Esse espaço de abertura. E nós temos esse compromisso de abrir esse espaço para os alunos. Deixa eu voltar aqui para a apresentação para a gente continuar. Peraí. Então, gente, isso daqui era para dar uma contextualizada, né, na funcionalidade do cinema dentro de sala de aula. Isso, e aí a gente pensa, né? Nossa, mas realmente precisa de uma lei que faça essa obrigatoriedade, né? E precisa que tenha uma intervenção governamental para a criação dessa política pública. A lei do cinema na escola, ela meio que ela já existe em diversos países. Se a gente for pensar dentro do cenário global, né? No nascimento de Hollywood, ali logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, onde o cinema americano ele começa a tornar uma potência, né? Começa a se criar um monopólio de distribuição cinematográfica, vários outros países começam a identificar esse movimento muito grande de incrementação do cinema estadunidense e enfraquecimento do seu cinema nacional. Então, vários outros países começam a trabalhar políticas públicas de fomento ao audiovisual, também de incentivo fiscal, também de apoio no fomento, também de apoio na distribuição, mas também de apoio da distribuição dentro da sala de aula. Então, França, Reino Unido, Argentina são alguns dos países que existem programas e projetos similares com a lei do cinema na escola aqui no Brasil. E se engana se pensar que isso é muito tarde, isso é muito precoce, porque a lei do cinema no Brasil ela já existe em outros países, né? Faz muito tempo. Na França, por exemplo, ela existe desde os anos 80, né? Que já existe esse programa do Escola de Cinema realizado pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, aqui no Brasil a gente começa esse movimento de incentivar o cinema dentro de sala de aula muito atrasado. A gente já tem uma cultura de consumo de produto exterior muito grande. Então, acaba que esse é uma das problemáticas do cinema nacional dentro da sala de aula para essa implementação. Aí agora a gente falar um pouco de cinema brasileiro, isso aqui é uma reflexão, né? Se a gente parar para pensar qual foi o último filme brasileiro que a gente assistiu, qualquer filme brasileiro que a gente assistiu, é muito difícil a gente pensar. E se a gente for um pouco mais a fundo, você lembra de pelo menos 2 filmes brasileiros que estrearam no cinema esse ano? É muito difícil. Eu mesmo, eu consumo bastante cinema, eu assisto muito filme, mas assim, se me pegar rapidamente para me falar qual filme brasileiro que estreou no cinema esse ano, qual filme brasileiro que vai estrear, é muito difícil a gente pensar em 2 filmes. Às vezes mais de 2 filmes é muito complicado. Por quê? Aí os pesquisadores, né, eles vão colocar o cinema, que o cinema brasileiro ele sofre de problema de memória. O que acontece? Por que é tão problemático o cinema brasileiro? A gente pode pensar que o cinema brasileiro ele é ruim, mas qual tipo de produção que eu estou consumindo? Que tipo de produção está chegando para mim para eu falar que ele é ruim?
Se às vezes eu não tenho nem noção do que tá em cartaz, do que tá lançando. Ou às vezes eu posso pensar, "Ah, mas não existe filme brasileiro, né? Se eu falar para vocês que só longa-metragem, eu não tô falando curta-metragem, né? Só esse ano foram registradas na Ancine mais de 500 longas-metragens. Isso para um país que tem um fomento muito baixo, isso é muito grande. Então a gente pensa, mais de 500 filmes vão estrear, né? Estão estreando no cinema ou na plataforma de streaming esse ano. E onde que tá esses filmes que a gente não sabe, né? Para onde que esses filmes acabam indo que a gente não tem noção de existência desses filmes? Aí que a gente entra no problema do cinema brasileiro, que a gente fala que o cinema brasileiro sofre de memória. Vamos ter uma contextualização da cadeia produtiva do audiovisual. Fazer um filme hoje é muito caro. É extremamente caro fazer um filme. Então, um filme, ele custa muito para ser feito, né? Ele tem um custo de produção extremamente alto, e a gente está falando no contexto brasileiro, onde equipamento, mão de obra é tudo um pouco mais caro. Então, a gente já parte do ponto que é muito caro fazer um filme. Tá, beleza. Quais são as formas de que eu consigo ter um fomento para conseguir realizar um filme? Aí a gente entra nos editais, a gente entra nas leis de incentivo, a gente tem a lei de incentivo à cultura, a lei Rouanet, que são programas para incentivo fiscal de fomento de projetos culturais, inclusive o audiovisual. Tá, bacana, a gente tem uma lei de fomento, mas essa lei de fomento, ela é, como é que fala, eficiente, né? Ela é eficaz para a produção de um filme hoje em dia no Brasil? É muito difícil, porque o Ministério, a Ancine lançou, por exemplo, há uns 2 meses atrás, um edital de 300 milhões. Era 300 milhões destinados à produção nacional, ao fomento de produção nacional. 300 milhões, muitas vezes, é o que um único filme americano tem de orçamento. Então, a gente pensa, 300 milhões para a produção de uma renca de filmes. Mas que filme que a gente consegue produzir com esse valor? A gente não vai conseguir produzir, fazer um investimento muito grande em produção de alta escala, em efeitos visuais, que hoje é muito famoso em Hollywood. Então, a gente tem um audiovisual ali que ele é muito parado. Ele não tem. Aí a gente entra num ciclo, né? O cinema brasileiro ele não é conhecido porque ele não tem dinheiro. Então, ele não tem dinheiro porque ele é conhecido. Então, na hora que um filme ele custa muito para ser feito, com muito custo ele é pago, ele consegue ser finalizado. Na hora que um filme ele chega numa etapa de pós-produção, né, que a gente chama de pós-produção, esse filme ele chega numa possibilidade de ir para uma sala de cinema onde ele está concorrendo com um filme da Marvel, ele está concorrendo com os Vingadores, ele está concorrendo com o Divertidamente. Então ali a gente tem um embate porque são filmes que têm milhões e milhões e milhões de aparato financeiro para distribuição. Então acaba que um filme brasileiro dificilmente ele vai para uma sala de cinema. Quando ele vai para a sala de cinema, ninguém vê, ele passa despercebido, ele fica às vezes 1, 2 semanas em cartaz. Por isso que a gente fala que o cinema brasileiro ele sofre de problema de memória. A gente não tem noção do que é feito no território brasileiro para a gente falar que a gente tem acesso a essas produções. Aí a gente entrando dentro da contextualização, né, do cinema. Por que o cinema... por que cinema dentro da sala de aula? Eu passei o slide aqui, certo? Aqui para mim não está aparecendo que o slide mudou. Deixa eu voltar para a apresentação. Perfeito. Por que cinema em sala de aula, né? Imagina que o professor ele coloca um filme para a turma assistir, mas o cinema não é só para se divertir, né? A gente tem uma ideia que o cinema ele tem a única funcionalidade de entretenimento, e não é. O cinema ele é um fator importante, ele tem um fator importante no aprendizado. Então, às vezes um aluno ele vai ler um texto complicado, ele vai ouvir uma explicação que é um pouco mais difícil de assimilar, ou até um pouco mais monótono. Quando a gente vê aquilo acontecendo na tela, com imagem, som, história, isso fica muito mais fácil de entender. Então, o cinema ele consegue mostrar essa situação real, criar uma história que vai ajudar o aluno a ter esse senso de compreensão, a conseguir visualizar melhor o que está sendo ensinado. Então, e além disso tudo, né, a gente tem que partir do ponto que um filme ele faz a gente pensar.
um filme ele sempre tem um ponto de reflexão, por mais bobo que seja, né? Quando a gente assiste um filme, a gente reflete sobre o que a gente viu, se a gente concorda com o que o personagem fez, por que aquela situação aconteceu daquele jeito. Isso faz a gente desenvolver um olhar mais crítico, né? A gente começa a questionar e discutir as ideias, né, com nossos pares ali que estão acompanhando a gente. E partindo do ponto do audiovisual, o audiovisual hoje ele está muito intrínseco no nosso dia a dia. Vídeo, né? Vídeo tá em todo canto. A gente rola o feed do Instagram, a gente vê um vídeo, a gente vê um filme engraçado, a gente vê um vídeo no TikTok, a gente vê um tutorial, a gente vê uma notícia, a gente vê um comercial. Então tudo a gente assiste, né? Esse poder das imagens de chamar a atenção, ele faz com que o audiovisual ele tá dentro do nosso cotidiano. Então é muito difícil hoje você imaginar um mundo sem vídeo. Você não consegue imaginar um mundo sem vídeo porque está muito intrínseco no nosso dia a dia. Então, trazer o audiovisual, trazer o cinema para a sala de aula, ele faz muito sentido, porque a gente já está acostumado a aprender, a gente já está acostumado a entender o audiovisual no nosso dia a dia. Então, usar essa ferramenta na escola, conectar o que a gente aprende com o que a gente vive fora dela, às vezes, por mais que pareça distante, torna muito mais fácil o entendimento. Porque a gente já tem uma relação forte com o audiovisual ali no dia a dia. Então, usar o cinema em sala de aula, ele pode trazer com que o aprendizado ele se torne mais natural. Ele vai se tornar um pouco mais interessante. Sempre que a gente compartilha o que a gente está vendo, né? Por que não usar essa linguagem visual que já faz parte da nossa rotina para conseguir compreender o conteúdo de um jeito, às vezes, mais envolvente? Então, o cinema ele tem essa funcionalidade, a gente precisa sair daquele ponto que o cinema ele tem, às vezes, uma funcionalidade de entretenimento. O cinema ele pode ser entretenimento? Com certeza, é uma das maiores formas de entretenimento e mais famosas do mundo, mas não é a única funcionalidade do cinema. A gente pode entender o cinema, né, com outra funcionalidade, com outro olhar dentro do contexto ali de ensino-aprendizagem. É, eu queria ouvir de vocês, né? Mandar aqui no chat. Eu sei que muita gente não conhecia a lei do cinema na escola. É, eu queria entender com vocês, para a gente partir para as próximas etapas da nossa capacitação, eu queria entender um diagnóstico. Eu creio que todos aqui são professores, né? A gente trouxe um formulário aqui. A lista de presença, né? A gente não vai ter uma lista de presença para a gente poder fazer uma certificação de todos. A gente vai passar um formulário, né, com alguns questionamentos todo final de aula, e a gente faz a lista de presença a partir desse formulário. Eu vou mandar um link no grupo, eu vou mandar tanto no grupo quanto aqui no nosso chat. Eu queria que vocês acessassem esse link, né? Ele é um diagnóstico, deixa eu abrir ele aqui, e todos vocês conseguem visualizar de uma forma mais fácil. Aqui, certo. Todos conseguem visualizar esse formulário Google aqui na tela, né? Sim, não? Vão respondendo aqui no chat, porque eu preciso entender se vocês estão conseguindo visualizar o conteúdo, porque às vezes eu estou falando, e a gente não tá tendo esse compartilhamento dos slides. Teve um curso com o pessoal que eu fui dar no interior de São Paulo, que eu falei ali 20 minutos ali direto, imaginando que eles estavam conseguindo visualizar o que eu tinha passado na tela, e a transmissão tinha parado, então virou um caos. Então sempre mandem aqui no chat para eu conseguir entender se vocês estão conseguindo visualizar o que está passando na tela ou não. Mas enfim, esse diagnóstico aqui, né, aqui tem as respostas rápidas. Eu queria entender, basicamente, como que é o cenário da utilização do cinema em sala de aula hoje por vocês. Então, a gente entende o consumo do cinema a partir do momento que a gente entende o nosso consumo, o consumo daquele agente transformador. Então, às vezes um professor, às vezes um gestor escolar, ele não conseguiu colocar na prática
a lei de fato, né? É porque não se tem um repertório, porque às vezes a gente não consome o cinema em sala de aula, no nosso dia a dia, né? Para a gente conseguir replicar em sala de aula. Então, aqui eu queria entender quanto de cinema brasileiro, em média, você consome por mês. Como que o cinema é utilizado na sua escola? Já foi realizado alguma atividade? Já foi realizado, às vezes, alguma dinâmica que utilizou o cinema em sala de aula? Quanto que a escola consome de cinema brasileiro em média por mês? Que às vezes tem muita gente ali que tem que trabalha o cinema brasileiro, né? Mas esse trabalho às vezes não é com o cinema brasileiro em si. Muita gente mandaram aqui para mim que o formulário tá trancado. Deixa eu só mudar aqui as configurações dele, que eu acho que agora tá aceitando respostas. Pronto. Dei um F5 aí, né? Recarrega, que eu acho que agora ele já tá aceitando as respostas novamente. Acho que ele estava trancado. Então, agora você está ciente da Lei 3.100 de 2014. Em algum momento essa lei já chegou a ser discutida na escola? Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a escola, ninguém da escola tinha esse conhecimento da lei. Então é importante saber se a lei já chegou a ser discutida na sala de aula alguma vez. E aqui, isso a gente vai falando ao longo do curso, mas eu queria entender já desde o início, né? Quais os desafios que você vê na implementação da lei, né? Implementação eficaz de exibição de filme nacional dentro da sala de aula como componente curricular. Vocês entendem que tem alguma problemática, que tem alguma dificuldade, tanto estrutural quanto de acessibilidade, né? Quais são as dificuldades que vocês compreendem que torna a utilização do cinema em sala de aula de uma forma muito complexa? Isso eu queria entender também. E qual que é a sugestão, né, de vocês, dentro do contexto que vocês estão hoje, a sugestão para viabilizar a Lei 13.006 dentro da sala de aula? Qual que são as sugestões? O que você acha que pode contribuir? Né? Eu acho que a forma que a lei é colocada, ela não é viável, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande para a acessibilidade dos filmes, porque onde que a gente encontra filme? Isso daqui a gente vai falar também nas próximas etapas do nosso encontro aqui, por isso que os encontros são curtos, para que a gente consiga falar os assuntos aos poucos e não fique aquele conteúdo muito maçante. Então, a gente vai falar também como conseguir, quais são as opções de plataformas legítimas para exibir um filme em sala de aula. Porque se a gente parar para pensar hoje, o acesso a um filme é muito difícil, né? Um filme nacional maior ainda. Então, como que a gente tem acesso a um filme para eu passar em sala de aula? Já é difícil eu conseguir com um filme nacional, ainda um que tenha toda a classificação indicativa determinada para aquela turma. Onde que eu vou conseguir esses filmes? Eu vou recorrer à pirataria, né? Aí a gente já vai esbarrar numa outra problemática. Então, ao final do curso, vocês vão receber um guia, né? Um guia de bolso para aplicação do cinema dentro da sala de aula. E dentro desse guia prático, a gente tem ali meio que um catálogo, né, de plataformas e de filmes que vocês podem estar utilizando dentro do contexto de sala de aula. Eu vou colocar uma imagem dele aqui para vocês terem uma noção. É um guia muito legal que a gente preparou para vocês. É um guia que faz parte do nosso circuito, né? Então, ali a gente vai estar falando sobre contextualização da lei, a gente vai estar falando sobre o benefício da inclusão do cinema, contribuição para o cinema para o desenvolvimento dos alunos, como que a gente consegue ter essa escolha determinada de organização de cada filme, dependendo da disciplina, quais são as estratégicas pedagógicas para diferentes disciplinas, o professor como um agente transformador, né? O papel do professor dentro da inclusão do cinema nacional, para despertar o interesse dos alunos ali, porque a gente tem que partir do ponto que uma professora até falou no vídeo, né, da TV Cultura. O cinema por si só passar um filme, ele não tem muito efeito, realmente não tem, né? Pode até gerar uma reflexão interna, mas se a gente não consegue externalizar aquilo, né, formar meio que um cineclube, um momento de reflexão entre toda a turma, às vezes aquela reflexão ela fica trancada dentro do próprio aluno. E acho que o conhecimento, né, ele é feito a partir
de uma construção mútua ali de várias opiniões. Então, é importante a gente entender não só com passar o filme, mas passou o filme, tá? E aí, dali para frente, o que que eu faço? Qual o meu papel dali para frente? A gente vai gerar um debate, a gente vai gerar uma roda aqui de conversa aqui com os alunos, isso é importante saber também. Projetos educacionais que a gente pode estar realizando com filmes brasileiros, o acesso às produções nacionais, como que a gente tem acesso às plataformas de streaming, opção para exibição de filmes dentro de sala de aula, o catálogo que eu tinha comentado, e seleção de filmes para diferentes etapas e disciplinas também, a gente tem um catálogo específico para isso. A gente vai falar também mais ao longo do curso sobre a questão de legitimidade das plataformas de streaming, né? Eu posso pegar um filme da Netflix, né? Eu posso pegar um filme da Netflix qualquer e colocar esse filme para rodar dentro de sala de aula? Será que eu posso? Quais são o que os direitos autorais das plataformas ele me diz a respeito disso? Eu posso pegar o meu usuário pessoal para colocar um filme dentro da sala de aula? Isso partindo do politicamente correto, né? Quais são as determinações de cada plataforma em relação ao cinema dentro da sala de aula? Então, a gente vai estar falando sobre isso também. Esse diagnóstico, gente, respondam ele, né, até amanhã, até o nosso próximo encontro, porque é a partir dele que a gente vai conseguir ter vai ser um guia, né, para a gente entender como que está a situação dos participantes do curso, o que vocês estão, o que faz sentido a gente estar falando, o que não faz sentido a gente estar falando aqui para vocês, e como que a gente pode deixar a capacitação personalizável, porque mesmo conteúdo que a gente passou às vezes no interior de São Paulo, como circuito, né? Esse circuito que a gente faz de capacitações, ele é nacional, às vezes um conteúdo que a gente coloca aqui, ele não faz sentido, né? Que a gente passou em São Paulo, não faz sentido se a gente reaproveitar esse conteúdo. Então é importante que a capacitação ela seja personalizável, ela entenda ali a situação de cada escola, a situação de cada professor, a dificuldade que cada um enfrenta, para a gente conseguir tornar a capacitação de acordo com a realidade de cada um. Esse era o conteúdo que a gente tinha para hoje. Amanhã a gente já vai entrar numa outra dinâmica, a gente vai falar um pouco desse diagnóstico. Eu vou estar falando também um pouco sobre a pesquisa que a gente realizou em Minas Gerais, né, com as escolas, qual foi o resultado dessa pesquisa, o que as escolas de Minas Gerais entenderam como cinema, será que elas conhecem, as escolas já tinham noção, já aplicava, sim ou não? Então eu vou trazer essa pesquisa para a gente entender como que é o cenário nacional, como que é o cenário em outras localidades, e aí depois a gente vai conseguindo estruturando melhores projetos e outras estratégias para aplicação dentro do cinema em sala de aula. Alguém tem algum questionamento? A gente tem esse momento aqui para uma discussão. Alguém tem algum questionamento? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Já viu falar desse tema? Veio no curso porque teve interesse? Veio no curso porque já tinha passou por alguma situação que teve um contato com o cinema dentro da sala de aula? Eu queria que, se vocês quisessem, né, fazer esse compartilhamento, é legal. Alguém quer compartilhar aqui com a gente? Não precisa abrir o microfone, pode mandar aqui no chat, viu, gente? Alguém quer fazer algum compartilhamento aqui? Sim, não, tá todo mundo tranquilo, todo mundo conseguiu entender o conteúdo de forma bacana. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu tinha comentado que a gente ia até mais ou menos umas 6h40, 6h50. A gente chega nesse. O Alexandre levantou a mão aqui. Pode falar aqui, Alexandre. Ou foi por engano, pode falar. Não, eu queria falar mesmo. É o seguinte, eu vi que tu relacionou aí, que tu é bem importante, bem mesmo o que a gente pode desenvolver um trabalho muito interessante para os alunos, mas assim, respondendo o formulário e te escutando, hoje eu vejo assim, ó, a disponibilidade do nosso aluno em parar na frente de uma tela para assistir mais do que 3 minutos. Sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho algumas coisas, já fiz alguns trabalhos com alunos em salas de aula, com
produção de videoclipes, sabe? Uhum. Dia do nosso município, em outros momentos, na Semana Farroupilha, e assim, saiu uns vídeos, assim, bem interessantes, até levei minha filha que é aluna do IFAR ali, que também tem conhecimento técnico em informática, daí ajudou, e a gente percebeu, assim, que eles, até 3 minutos, assim, funciona bem a atenção deles, sabe? E é uma nova geração que a gente tem que trabalhar isso. Eu, por exemplo, vamos dizer assim, sou apaixonado pelo cinema brasileiro, pelo cinema em si, tanto que eu tenho várias plataformas aqui em casa e assisto direto. Meu momento de lazer bastante hoje é o cinema. E eu estou procurando também, quando surgiu ali, fui um dos primeiros que me manifestei no grupo dos funcionários da educação aqui, que eu queria fazer, porque eu quero agregar também num trabalho que eu faço particular, que eu gosto muito, que é de poesia, né, e de música. Participo de festivais nativistas aí, e eu gostaria muito de utilizar esse conhecimento para mim alavancar e mostrar esse meu trabalho artístico, né, que já está conhecido no meio nativista, no meio que a gente participa de um circuito que a gente tem de festivais costeiro, mas é um festival onde que só artistas da arte nativista são convidados, então é fechado praticamente, mas eu queria mostrar aqueles, principalmente as obras premiadas nesses festivais, com produção de videoclipes, então eu queria implementar mais e de repente produzir um curta, né? Uhum. E aí tenho muita vontade de participar aqui, na nossa região tem um Trespaço, que tem um forte, bem conhecido concurso aí, Festival de Cinema, então eu tenho vontade de conhecer mais e também, né, colocar na nossa escola baseado, né, no caso, tendo esse alicerce, vamos dizer, legal, que é uma forma da gente também levar, em termos de quando a gente fazer o planejamento da gente, no começo do ano, e fazer os pais dos alunos também ter esse interesse e não achar que é lorota, né? Sim. Esse termo gaúcho, mas lorota, né? Coisa bobagem, né? Mas que tem um conteúdo muito vasto para a gente trazer para a escola e ser muito importante para agregar esse valor educacional, né? Uhum. Não, e isso que você comentou da questão da duração dos conteúdos, né? É uma problemática muito grande. Mas isso é uma problemática que não no cinema em si, né? É uma problemática que tem na geração inteira. Então, a gente consome o que é rápido. Por isso que tem a viralização dos TikToks, dos Reels de Instagram, porque a gente tá afim ali de conteúdo rápido. Um conteúdo muito grande, ele já desprende a minha atenção, eu não tenho interesse nenhum em ver aquele produto. Então, hoje, os conteúdos que são virais, eles são mais curtos, né? A gente tem filmes mais curtos, a gente tem músicas mais curtas, né? A gente tem música, por exemplo, que viraliza nas plataformas, que ela tem ali geralmente 1 minuto e meio a 2 minutos, porque ali a quantidade ali que o espectador ele consegue se prender a atenção, né? Na maioria dos casos. Uma alternativa que a gente tem é a utilização de curtas-metragens. A utilização de curtas-metragens, ainda assim, a gente considera como produção nacional, então a gente pode fazer uma utilização de curtas-metragens que são produtos menores, né? Às vezes são produtos mais chamativos, porque é um roteiro de produção muito mais compacto, né? Então, às vezes, o projeto de curta-metragem, a exibição de curta-metragem, a gente consegue prender ali a atenção do estudante porque é um produto curto e, ao mesmo tempo, a gente cumprir a lei do cinema em sala de aula. Eu vou passar, né, nas próximas, eu já vou adiantar aqui para vocês, mas nas próximas aulas, tem algumas plataformas, principalmente plataformas oficiais da Ancine, que são plataformas de streaming de curtas-metragens. Então, a gente tem o Curta na Escola, a gente tem o Porta Curtas, a gente tem a Tamanduá TV, que eu vou falar aqui sobre cada uma, que são plataformas de curtas-metragens sem direitos autorais, plataformas 100% gratuitas. Tem uma delas que é uma plataforma específica só para professores, onde você consegue fazer um filtro ali, né, a partir tanto do conteúdo quanto da classificação indicativa, para que período, para que turma que aquele filme é indicado, quanto de duração. Então, geralmente, ali uma curta-metragem, ela tem até 15 minutos, mas a gente
trabalha com curtas-metragens até 5, 7 minutos, que pode ser uma alternativa para a gente poder driblar essa problemática da falta de atenção ali dos estudantes. Mas isso eu vou comentando também nas próximas atividades. Certinho, Alexandre? Tudo certo? Patrícia, Cristiane? Eu vi aqui que pouca gente respondeu o, o nosso formulário, né? Respondam o formulário, gente, porque a gente precisa depois dos dados de vocês para poder certificar todo mundo. A gente quer depois que acabar o curso que todo mundo receba certificado. Então, respondam o formulário. A gente vai encerrando por aqui, para a gente não se alongar muito, e amanhã a gente volta nesse mesmo horário das 18 horas. Lembrando que nossos encontros sempre vão ser bem curtinhos, então não precisa se preocupar que a gente não vai ficar aqui falando por muito, muito, muito tempo, até porque a ideia é que seja esse momento mais flexível aqui pra gente, tá? Tudo certo, gente? Se tiver alguma dúvida, a gente vai encerrando por aqui e a gente volta amanhã nesse mesmo horário. Todas as aulas, para quem tiver alguma dúvida, todas as aulas elas vão ficar gravadas. Pelo menos a gente está deixando gravado aqui, né? Se alguém perdeu, chegou atrasado, né? A ideia é que depois do encerramento do curso, a gente disponibilize todas essas aulas no YouTube para ficar disponível para vocês. Então, acabou o curso, né? Depois do dia 12, todo mundo vai receber o guia prático e um link no YouTube com todas as aulas disponíveis lá na íntegra. Se tiver alguma dúvida, o grupo nosso está aberto para conversa, né? Se tiver alguma sugestão, se tiver tem algum ponto que eu queria discutir na aula amanhã, na capacitação de amanhã, pode usar o grupo como uma ferramenta de conversa também, diálogo, para a gente poder conseguir dialogar por lá. Certinho, gente? Muito obrigado. Eu vou encerrando aqui a chamada. Qualquer dúvida, o nosso grupo está ativo. Então, até amanhã, viu? Tchau, tchau.